Olá, estamos aqui para mais uma aula de metodologia científica. Na aula de hoje, nosso principal enfoque é o método científico. Vocês devem lembrar que nas aulas anteriores, nós já discutimos que o conhecimento humano ele tem evoluído. Então, se voltarmos ao passado, por exemplo, a década de 70, em 1970, século XX, a quantidade de conhecimento produzido por toda a humanidade não chegava em um valor nem um pouco próximo do que nós temos hoje em 2017, no século XXI. Essa explosão de conhecimento, essa explosão de saber, que nós já vimos em um vídeo, fica bem claro nesse gráfico e nós conseguimos entender a partir daqui que a quantidade de conhecimento produzido pelo ser humano é tão grande que é impossível que alguém conheça tudo de todas as áreas. E, observando ainda esse gráfico, nós podemos compreender que no futuro a velocidade da produção desse conhecimento vai ficando cada vez maior e a quantidade de conhecimento ainda maior. Nós vimos também que esse conhecimento ele é produzido pela ciência, mas também é produzido pela filosofia, pelas artes, produzido pelas religiões. Ou seja, o conhecimento ele não é produzido apenas pelo mundo da ciência. No nosso caso, como a metodologia é voltada para a ciência, metodologia científica, nós temos que relembrar algumas questões importantes com relação ao conceito de ciência. Por exemplo, nós já vimos que a ciência ela não parte do senso comum, ela não é ideológica, ela não é teológica nem filosófica. Mas nós vimos também que a ciência, ela, por mais que ela procure uma certa neutralidade, uma certa objetividade, ela não consegue isso, já que ela é produzida por seres humanos. Bem, e essa produção humana, nós já vimos também, que faz com que a observação do mundo e a forma com que nós compreendamos o mundo seja diferente de uma pessoa para outra. Então, o que nós chamamos anteriormente de lentes culturais faz com que duas pessoas ao observarem o mundo vão observar esse mundo de formas diferentes. Então, a compreensão do mundo pelo biólogo é diferente da compreensão do mundo do bacharel em direito, que é diferente da compreensão do mundo de um engenheiro. Eu não estou dizendo que essa forma de observar o mundo de formas diferentes faz com que uma seja melhor do que a outra ou que uma seja mais correta, mas sim que existem diferenças e que essas diferenças podem serem significativas ao observarmos o mundo a partir de nossas lentes culturais. Então, pensando um pouco nisso, vamos assistir um pequeno vídeo. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo,
O homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Platão, quando escreve o mito da caverna, ele nos mostra que nós muitas vezes observamos o mundo a partir de sombras. Nós não conhecemos o mundo da forma como que ele realmente é. Então, para que a gente consiga observar esse mundo da forma real, nós deveríamos sair da caverna e observar esse mundo de uma perspectiva diferente, de repente, daquela que nós estamos habituados a observar. Pensando no mundo da ciência, então nós temos que pensar que todo cientista vai precisar observar o mundo a partir dessa lente cultural, dessa lente científica. Então, para isso, surge o que nós vamos chamar de método científico. O que é científico, ele vai ser diferente do empírico, do religioso e do filosófico, mas como já falamos, ele não vai ser mais importante. Mas a compreensão do mundo a partir desse científico vai depender principalmente da compreensão de um método próprio das ciências, que é justamente o que nós chamamos de método científico. Claro, é bom abrir um parênteses que já existem diversos autores que não concordam que o método científico ele seja utilizável em todos as formas de produção de conhecimento. Mas essa é uma discussão que nós não vamos estar abordando nesse primeiro momento. Então, eu vou colocar para vocês, nesse primeiro momento dessa aula, ou melhor, acho que seria um segundo momento, na verdade, para que vocês deem uma pequena pausa e baixem esse material, o método científico, que está disponível na plataforma Moodle, e façam a leitura dessa pequena história em quadrinho. Apesar de ser uma história em quadrinho para crianças, é uma história em quadrinho que vai trazer bastante para a gente a respeito do método científico. Bem, finalizando essa pausa, nós poderemos retomar a essa ideia do quadrinho de Dudu e Franjinha e pensar o que tem a ver essa história em quadrinho com o método científico. Então vamos pensar em partes. Por exemplo, tem um problema? Sim. Fica bem claro a questão da fotossíntese. Tem observação? Sim. Tem experimento? Sim. Tem hipótese? Sim. Então, naquela pequena história, por mais simples que seja, nós conseguimos observar como que o cientista vê o mundo a partir de um método científico. Ou seja, eles observam uma determinada situação, criam um problema, buscam como coletar dados, criam hipóteses, criam experimentos para poder verificar se essa hipótese está correta, então observam e chegam a uma resolução do problema. E é claro que a partir da resolução de um problema vão surgir novos problemas. Por isso que a ciência ela é dinâmica. Quando nós achamos que um problema está resolvido, esse não é o momento de parar, mas sim o momento de iniciar e buscar por novos problemas. Então, pensando no método científico, eu vou pensar no significado da palavra. Métodos significa caminho para chegar a um fim. E qual é o fim que eu desejo? Justamente a compreensão de um determinado fato. Pensando, por exemplo, na engenharia civil. Quando a engenharia civil surge, não como ciência, mas como necessidade humana, ela surge a partir do empirismo, a partir da observação do mundo. Então o homem, observando a natureza, observando animais, observando formas construídas naturalmente, ele começa então a pensar que ele pode reproduzir e até mesmo melhorar essas formas e começa então a criar. A partir desse momento,
aquele conhecimento que era totalmente empírico, só baseado na observação, ele começa a ganhar um novo contorno, até que chega um momento em que a engenharia civil deixa de ser algo somente empírico e passa a ser algo científico. Então hoje a construção de uma casa, ela não depende da observação, mas depende da compreensão dela a partir de preceitos científicos. Por isso que vocês estudam física, estudam química, matemática, geometria, uma série de ciências que vão permitir a compreensão da engenharia a partir de uma visão científica. Bem, como nós falamos agora há pouco, quando nós temos um problema e esse problema é resolvido, esse problema, a partir do momento que tem uma resolução, ele não me deixa confortável. Ele faz com que eu olhe para essa resolução e fique pensando: o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? O que eu posso aprender novamente? Então, mais do que certezas, o método científico vai fazer com que surja sempre na minha cabeça novas dúvidas. Até como diz Einstein aqui, é bem melhor que nós tenhamos dúvidas. Vamos dar um exemplo de como seria esse método científico. Então, pensando na observação. Um grupo de cientistas, ele observou essas rochas. E observou que na rocha haviam fósseis de folhas. Ele também observou que no período em que aquelas rochas surgiram, ou seja, no período em que aqueles fósseis foram criados, houve um aumento na quantidade de gás carbônico na atmosfera. Bem, eu tenho folhas, tenho um aumento da quantidade de gás carbônico. Eu começo a me perguntar, eu faço uma pergunta. Eu posso me perguntar, o que aconteceu? Por que as folhas cresceram? Existe alguma relação entre o crescimento dessas folhas e a quantidade de gás carbônico? Pensando nisso, eu lanço uma hipótese. Essa hipótese nada mais do que uma pergunta. Veja, hipótese. As altas concentrações de gás carbônico na atmosfera do Devoniano atrasaram os aumentos no tamanho das folhas. Tá. Se a hipótese está dizendo que o CO2 atrasou o aumento das folhas, obviamente eu vou ter uma outra hipótese. Uma hipótese que vai contradizer essa, dizendo que as altas concentrações de CO2 fizeram com que houvesse um aumento no tamanho das folhas. Então, essa pergunta seria: será que a concentração de gás carbônico vai provocar aumento ou redução no tamanho das folhas? Como eu vou poder saber isso? Da mesma forma que na história do Franjinha, eu preciso realizar um experimento. Então eles fizeram o quê? Eles pegaram plantas fósseis e compararam as plantas fósseis justamente com a quantidade de gás carbônico encontrada naqueles períodos condizentes ao fóssil. Analisaram e chegaram a uma conclusão, que de acordo com a quantidade de gás carbônico e o tamanho das folhas, eu tenho um aumento do tamanho de folhas à medida que a concentração de CO2 diminui. Se eu voltar na minha hipótese, a concentração de CO2 na atmosfera atrasou o aumento no tamanho das folhas. E eu tenho como resposta que o tamanho da folha aumentou à medida que a concentração de CO2 diminuiu. Ou seja, a minha hipótese foi verdadeira. Então, do momento que eu observei aquele determinado fato, que foi o tamanho das folhas, fiz uma pergunta, elaborei uma hipótese, experimentei, analisei e cheguei a uma conclusão, tudo isso dependeu de um método, justamente um método científico. Sua vez agora. Então, nesse primeiro momento, eu sugiro que você faça a leitura do livro que já está disponível para vocês, Fundamentos da Metodologia Científica, o capítulo 4. Lembrando que esse livro já foi disponibilizado via PDF para vocês e também está disponível na biblioteca da faculdade. Após a leitura, vocês irão baixar esse arquivo, um modelo de resolução de problema, e vão preenchê-lo. Então aqui vocês deverão fazer uma observação, elaborar uma pergunta, criar uma hipótese,
fazer uma pequena revisão de literatura e criar um experimento. Então vamos pensar. O que seria, em primeiro lugar, a observação? Logo em seguida, eu vou dar uma situação-problema para vocês. Vocês vão observar essa situação-problema e vão descrever aqui essa situação-problema. Não se preocupe em fazer um texto científico. Descreva da forma com que você está vendo aquela situação que eu estou colocando para você. Você vai, então, criar uma pergunta. Essa pergunta tem que ter uma relação direta com aquela situação-problema. E vai criar, então, uma hipótese. A hipótese, ela vai responder essa minha pergunta. Então, você vai fazer uma pequena revisão de literatura, ou seja, você vai procurar na internet, vai procurar em livros, o que já falaram a respeito dessa situação-problema que eu coloquei para vocês. Bem, se eu tenho uma pergunta, eu preciso saber como eu vou responder essa pergunta. Então, você vai ter que criar um experimento. Você pode criar esse experimento ou você pode buscar esse experimento a partir daquela sua pesquisa, revisão de literatura. Então, você vai colocar aqui as referências. As normas com relação às citações, com relação às referências, vão ser trabalhadas nas nossas próximas aulas. Então, nesse primeiro momento, não se preocupem em colocar tudo isso totalmente formatado do ponto de vista de normas da BNT, mas sim em fazer o melhor possível com relação a essa nossa atividade. E qual é a minha situação-problema? Pense o seguinte, você tem uma fita e você está observando essa fita. E eu faço para você a seguinte pergunta. Quantas faces tem essa fita? Pode ser uma pergunta bastante simples, mas é justamente isso que eu quero que você me responda. Não diretamente, mas me responda preenchendo aquele modelo de resolução de problema que foi passado para vocês. Na semana seguinte, nós vamos voltar a essa questão dessa fita e vamos então trabalhar para que vocês possam conduzir essas perguntas e esse texto que você produziu de uma forma um pouco mais condizente com as normas da BNT. Bem, para finalizar a nossa aula de hoje, eu tenho aqui uma pequena charge. Eu tenho de um lado a resposta religiosa, do outro uma resposta científica. Veja, ao entrar na resposta científica, o que eu encontro? Novas portas. Ao abrir uma dessas portas, o que eu encontro? Ainda outras portas. Bem, fica bem claro, então, que o universo da ciência ele não se baseia na resposta, mas sim na necessidade que nós temos de cada vez mais procurar por novas perguntas. Uma boa semana a todos e até a nossa próxima aula.